Eu estou com duas coisas na cabeça. Uma nasceu hoje de manhã por culpa do Evandro. O Evandro fez uma pergunta interessante hoje na escola dominical. E a pergunta foi: se a lei não está mais em vigor, o que é que determina, ou qual é o nosso parâmetro para dizer o que é pecado? Foi uma pergunta muito inteligente, muito desafiadora, e eu logo me lembrei de coisas que eu já venho pregando, já venho falando, e tive uma resposta para aquele momento. Você que não estava aqui perdeu, não vou falar agora, azar seu. Isso é para a turma que vem na escola dominical. Mas eu estava até pensando, já elaborei o pensamento, a fundamentação, e estava pensando em falar nisso com vocês hoje, mas não, eu vou deixar isso para um outro momento, porque é mais complexo e eu quero ter uma boa reflexão sobre isso. Mas hoje de manhã eu fui beber água, e o copo de água que eu peguei hoje era o dos jovens, que eles fizeram no acampamento. E o tema do acampamento deles foi chamados. Quando eu peguei aquele copo lá para tomar meu remédio de hipertensão, que eu tomo medicamento, viu gente? Aí eu oro pelos enfermos, mas eu tomo meus medicamentozinhos. Então, eu não posso falar remédio, porque a Priscila briga comigo, é medicamento. Ter farmacêutico na igreja não é fácil. E aí eu peguei o copo e olhei, chamados. Puxa vida, né? Chamados. Para que Jesus nos chamou? E aí a minha mente já começou a trabalhar. Chamados. Nós fomos chamados. Então hoje eu vou falar do copo d'água, dos chamados. Deixa esse negócio da lei para outro dia. O que vocês acham que Jesus nos chamou? O que é o Evangelho? O Evangelho é um chamado. É uma boa nova? É uma boa nova. É uma boa notícia? É. A boa notícia não é um texto, a boa notícia é uma pessoa. A boa notícia é Jesus. A boa notícia é aquilo que Paulo escreveu: Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o Evangelho é uma boa notícia, mas ele também é uma convocação. A boa notícia nos é dada como uma oportunidade, como um alerta, como um chamado. E os que são mais antigos aqui, mais versados na Bíblia, talvez já estejam começando a fazer a mesma coisa que eu faço, começando a pensar. Chamado, a Bíblia diz que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Opa, é uma das coisas, né? Nós somos chamados ao arrependimento. Marcos capítulo 2, ou ainda antes, né? No capítulo 1, verso 14, vai dizer: depois de João Batista ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, a primeira coisa para a qual nós podemos dizer que Jesus nos chamou a crer no Evangelho, mas ao mesmo tempo nos chamou a um arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, mudança de ideia, a tal da metanoia, você mudar a mentalidade, mudar a forma de ver as coisas. Então, se a gente fala que o reino de Deus é chegado, significa que o que estava acontecendo antes não era reino de Deus. Mas agora chegou o reinado de Deus. É um novo tempo, é uma nova era, é um recomeço, é uma nova história. Para você participar desse novo reino, desse novo momento, dessa nova história, você tem que ter uma nova mentalidade, tem que ter uma nova forma de ver. É por isso que é uma ideia de arrependimento. Arrependam-se. Perceba que aqui, da forma como está posto, não é bem chamar pecadores ao arrependimento, né? O reino está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Aqui não tá a palavra pecado nesse texto.
Está arrependam-se. Metanoia, mudem de mente e creiam. Mudar e crer, pensar e crer, transformar e crer. Então nós precisamos atender esse primeiro chamado. Ao chamado de Jesus, para que creiamos nele e para que passemos a ver as coisas numa nova perspectiva, a perspectiva do reino de Deus. Qual é essa perspectiva? Talvez a melhor forma da gente sintetizar o pensamento de Jesus seja nos lembrarmos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Ali Jesus vai explicar, ou vai ensinar uma série de coisas. Como é que ele vê e como ele gostaria que nós víssemos. A começar com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, em Mateus, pobres de espírito, em Lucas, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Olha que perspectiva nova. Se a gente pensar no mundo, na lógica do mundo daquela época e no mundo contemporâneo, quem governa? Quem governa são os poderosos. Quem governa são os poderosos. Quem é que está aí na mídia dizendo que vai fazer e vai acontecer? É o Putin lá na Rússia, é o Trump nos Estados Unidos, né? É o pessoal que alega ter poder. São os poderosos do mundo. Esses são os que a gente vê. Né? Os políticos é o lado que aparece de quem tem poder. Quem tem poder mesmo não está na mídia. É a turma que tem dinheiro. E quem tem dinheiro não aparece, não faz questão de aparecer. Esse pessoal é um pouco diferente, né? Eles mandam por trás. É o pessoal que faz a bolsa subir e descer, que faz o dólar subir e descer. Esse pessoal que, se tiver crise, eles ficam ricos. Se não tiver crise, eles continuam ricos. É essa coisa que não muda, né? Os poderosos, é lógico que nem sempre a riqueza permanece para sempre. Naturalmente a riqueza muda de mão, mas o que eu quero dizer, existem poderes no mundo que estão sempre por aí. Mas Jesus está dizendo que chegou uma outra época, que o reino de Deus é dos pobres, dos despossuídos. Vejam que é uma lógica diferente. Numa época em que o Império Romano governava pela força da espada, e a paz romana era imposta por suas legiões, Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então Jesus propõe uma lógica diferente. Não são os que dominam pela violência que vão governar, mas são os mansos. Então Jesus tem uma lógica diferente. Então o reino de Deus, ele nos convida ao arrependimento, à mudança de mente, porque os valores do reino de Deus são diferentes dos valores humanos. Pensemos na nossa sociedade de hoje. A gente está numa sociedade de consumo. A lógica do mundo hoje é a lógica da sociedade de consumo. Quem tem mais é mais feliz. Quem tem menos tem que correr atrás para ter mais, né? Seja como for, a gente vive muito pensando no ter. Esse discurso que todo mundo já ouviu, a essência do ser, em detrimento do ter. As pessoas estão preocupadas com o ter e esquecem do ser. Meu amigo, mas ser pobre é uma desgraça mesmo, é muito difícil. É muito difícil ser oprimido, ser abandonado, andar a pé. O João Batista veio na chuva, gente. Mas porque ele mora ali em frente. Né, JB? Dá para vir rapidinho, dá 60 metros. Né? Mas é difícil a gente não viver na lógica desse nosso mundo. Os melhores empregos são para quem tem as melhores condições, e os melhores empregos dão a melhor renda, e vai oferecer uma melhor condição, e você vai criar um filho uma melhor condição. Então você vai criando uma sociedade cada vez mais elitizada, e sempre um outro grupo que é marginalizado, que é excluído. Então a diferença econômica e social, o abismo vai sempre se acentuando.
Todo ano a gente vê os governantes dizendo que vão trabalhar para diminuir a desigualdade, e a desigualdade nunca diminui. Nós que somos classe média, estamos sempre na classe média. Para virar classe A, vocês foram fazer fé onde? Na Mega Sena da virada. Ninguém ganhou, está todo mundo aqui. Se tivesse ganho, já não estava aqui. Mas bora lá, né? Então, o que acontece? Eu sei que vocês não fizeram isso, gente. Eu sei que ninguém aqui fez isso. Eu estou tranquilo, não é, Deus? Mas vejam lá, por que as pessoas... Quem é classe média, é classe média. E qual é o nosso esforço? Qual deveria ser o nosso esforço? Para que quem está abaixo na linha da pobreza tivesse uma ascensão social. Isso seria evangelho. O evangelho é isso. O evangelho, ele não vai na lógica do mundo. Arrependa-se, muda sua mente. O pensamento desse mundo é a meritocracia. Quem tem, merece o que tem, porque ou ele fez, ou o pai dele fez, ou o avô dele fez, e ele está aí, tal, e o outro não tem porque não fez, porque não quis, porque não lutou, porque não batalhou. Enfim, essa é a lógica do mundo. Mas a lógica de Jesus é um pouco diferente, né? Ele vai nascer, ser colocado numa manjedoura. O pai dele era carpinteiro, a mãe dele era camponesa. Nunca teve nada de grande valor. A coisa mais preciosa que ele teve era a roupa dele, que era feita de um único fio, e quando ele morreu, os soldados ficaram com pena de rasgar e resolveram fazer um sorteio entre eles para ver quem ficava com ela. Então Jesus era alguém que não tinha posses. Dá para a gente viver como Jesus? É complicado. A lógica de Jesus é muito diferente da lógica do nosso mundo. Mas a gente precisa pensar. Não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis tesouros nos céus. Como é complicado a gente ser chamado por Jesus para o reino de Deus. E o reino de Deus ser regido por valores que são tão diferentes do nosso mundo. É um choque que constantemente a gente tem. Alguns de vocês já estão pensando, o pastor é de esquerda, o pastor é de direita, ele está falando isso por quê? Em quem que ele votou? Não estou discutindo política nem ideologia. Estou discutindo o reino de Deus, o evangelho. Eu não imagino que o mundo vai ser regido pelas leis do evangelho. Mas eu imagino que Jesus convidou a igreja a considerar as leis do reino de Deus. Nós somos desafiados a pensar na lógica do reino de Deus e não na lógica deste mundo. Isso exige uma mudança de mente. E não é fácil mudar a mentalidade. Nós nascemos no mundo, crescemos nele, somos modelados pelo meio, nós influenciamos o meio, mas o meio também nos influencia, e nós precisamos agir e reagir como igreja nesse mundo complicado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a uma mudança de mentalidade. Nós somos chamados a uma conversão. Converter-se significa mudar de caminho. É muito fácil entender. Eu estou indo nessa direção e vou agora me converter. Se eu falar agora vai dar confusão, né? Se eu converter à direita ou se eu converter à esquerda, né? Se eu mudar de direção. Tá? Não estou falando aqui de ideologia, virou piada, mas é isso aí. Então, se eu estou indo num caminho e quero mudar de caminho, eu estou me convertendo, convertir à direita, converter à esquerda. Conversão é isso. Conversão é mudança de caminho. E não é fácil a gente se converter a um evangelho no estilo de vida de Jesus.
viver como Jesus é complicado. Mas é o chamado. O chamado é para quem quer andar com Ele. Sigam-me, venha comigo. Lá adiante, no mesmo Evangelho, Marcos capítulo 3, diz que Jesus chama os 12 e os chamou de apóstolos para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Capítulo 3, verso 14. Jesus os chamou para estarem com Ele. Nós somos chamados para estar com Jesus. Estar com Jesus. Isso significa que nós demandaremos tempo e convivência com Jesus. Talvez hoje você sinta dificuldade de fazer algumas coisas, mas se você continuar caminhando com Jesus, você vai pegar o jeitão dele. Isso acontece com todos nós. Você começa a andar com determinada pessoa, você vai pegando a linguagem dela, vai pegando o estilo de pensar dela, enfim, é um processo de imitação. Nós vamos ficando parecidos com a nossa turma. Então, se você andar com Jesus, você vai ficar parecido com Jesus. Então, a gente foi chamado para estar com Ele. É desafiador? É. Mas quanto mais você conhecer o Jesus, tão mais parecido com Ele você vai ficar, e quanto mais a sua mente passar por um processo de transformação, de arrependimento, quanto mais o seu caminho passar pela experiência da conversão, da mudança em direção a Jesus, tão mais parecido com Ele, tão mais natural vai ser a sua vida nele. Então, o primeiro chamado que eu diria é esse aí. Mas há um outro chamado também, que nós ouvimos hoje pela manhã. O Léo trouxe uma palavra muito interessante. O Léo é recém-formado em psicologia, e está bastante psicólogo agora também, além de pastor. E o Léo nos convidou, na reflexão desta manhã, ao descanso, lembrando de Mateus capítulo 11. Um convite que Jesus fez, um chamado: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então é um chamado ao descanso, é um chamado a um ambiente de paz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus estava falando com gente que tinha uma religião. E particularmente, eu creio que o foco aqui é a religião. Era gente de religiosidade, mas que isso era uma vida que trazia cansaço, fardo pesado e um jugo realmente que feria. O jugo é aquela barra, naquela época era de madeira, que era colocada no dorso do animal, para que o animal puxasse a carga. Então era uma trave de madeira que ia aqui nos lombos, e era amarrada, às vezes era uma por cima, outra por baixo, prendia, e o animal então puxava o arado, puxava peso, aquele jugo, aquela carga que ele carregava, tornava o seu passo complicado, não é? E feria. Imagine uma coisa ali travando o animal, não é? Depois as pessoas inventaram outras coisas menos agressivas, mas naquela época era assim que os animais de carga eram tratados. Então o jugo feria, o peso era grande lançado sobre as pessoas, a religião era muito pesada, a lei era muito difícil. Então Jesus os convida a um jugo suave, que não machuca, e um fardo que é leve, dá para carregar. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Então é um chamado ao descanso, é um chamado a uma vida mais simples, um chamado a uma religiosidade mais espontânea. Eu creio que nós também devemos levar isso em conta. Durante muito tempo nós estivemos presos a tradições que nos exigiam muito. Nós que vivemos o final do milênio passado, sob o medo da vinda imediata de Jesus antes do ano 2000, a gente tinha muito medo de não estar preparado quando Jesus viesse. E o pessoal dizia: olha, você tem que estar preparado, é vigília, é consagração, e é culto, e é isso, e é aquilo. Então nós tínhamos uma religiosidade bastante exigente.
Nós jovens éramos incitados a não nos preocuparmos com o nosso futuro. Fazer faculdade para quê? Jesus está voltando. Eu já contei isso para vocês. A gente era encorajado a não se preocupar com o futuro porque Jesus estava voltando. Moral da história. Hoje eu sou avô. Jesus não veio. Fui estudar velho. Estou estudando até agora para compensar o atraso. Então o que acontece? Era uma religião pesada. Era uma religião pesada. Mas não tão pesada quanto era nos dias de Jesus. Aí agora a gente está numa fase soft, numa fase light. Vem uma vez por semana, assiste um culto no domingo, já está tudo bem, ora em casa, fica lá em casa, está lá, assiste, curte na internet, está legal, manda um comentário. Eu sei que parece que a gente está tornando a coisa mais fácil, mas na verdade não é bem isso que é a nossa religião. A nossa religião não se resolve aqui, ou não se limita aqui. A nossa religião tem a ver com aprender de Jesus e andar com Ele. Aprender a ser humilde e manso como Ele. E não é aqui dentro que a gente aprende isso. Aqui dentro todo mundo é bom. Aqui todo mundo é santo. Aqui ninguém peca. Bom, deixa isso para lá, vamos lá. É mais difícil. A gente mudou um pouquinho agora. Vocês pensam que a gente está facilitando? Não. É mais leve por um lado, mas é mais comprometedora por outro. A gente aprendeu que o domingo não é um dia santo, mas a nossa fé hoje é que os 7 dias são santos. A gente aprendeu que esse espaço aqui é o nosso lugar de reunião. Isso aqui não é necessariamente a morada de Deus. A morada de Deus somos nós. Isso é mais fácil ou é mais difícil? É mais fácil, porque agora eu não preciso ir lá naquele templo, a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Você acha isso mais fácil? Onde é que você está indo com a casa de Deus? Você que é casa de Deus, o que você vai fazer amanhã? Com quem você vai estar? O que você coloca para dentro dessa casa de Deus? O que você inspira? O que você come? O que você bebe nesse teu corpo que é casa de Deus? Como é que você cuida desse teu corpo? Com quem você se relaciona? O que te dá prazer nesse teu corpo que é casa de Deus? Pensando bem, vir ao templo era mais fácil. Ser o templo é muito mais complicado. Parece que é um fardo mais leve. E talvez seja. Depende de como você olha. Mas é muito mais difícil ser um santo 7 dias por semana em qualquer lugar que você esteja, do que ser um santo 2 horas por semana lá no templo que a gente frequenta. Então percebam que o chamado de Jesus, no aspecto da religiosidade, ele é mais simples. Mas no sentido da vida, ele é muito mais exigente. Então Jesus nos convida a descansarmos nele. Ele não tem 300 mandamentos, 300 proibições, mas ele tem um estilo de vida que é bastante desafiador. Ser manso e humilde como ele. Puxa vida, a gente gosta tanto de se orgulhar daquilo que faz, e a gente vai seguir alguém que, sendo tudo, age como se nada fosse. Que sendo Deus, a imagem de Deus, sendo a revelação de Deus, ele se faz homem. Você vai pegar o ser que mais se esvaziou como a sua referência? Exatamente. Esse que era o maior e que se fez o menor. É a coisa mais radical. É a maior descida que existe, é a de Jesus à cruz. E ele é a nossa referência. É aquele que poderia se orgulhar de tudo e resolveu humilhar-se até a morte e morte de cruz. É a referência mais difícil que a gente tem, mas é o nosso modelo de humildade.
É tão difícil seguir a Ele que é melhor a gente seguir os humildes que a gente conhece por aqui. Vamos começar com a turma que a gente conhece, que é gente boa, né? Manso. Alguém que poderia, pelo poder que detinha, reagir da forma que quisesse. Aquele que comandava o mar e o vento. Olha que coisa, né? Aquele que o vento obedece, aquele que o mar lhe obedece. O que ele não poderia fazer contra aqueles que o ofendiam, que o rejeitavam, que o agrediam? Mas ele se portou como ovelha muda encaminhada ao matadouro, sem reação. Então é difícil nos espelharmos em Jesus, mas é um chamado. Venham sobrecarregados, venham os cansados, eu aliviarei vocês, mas aprendam de mim. Onde é que a gente se alivia do cansaço? Por que a gente se cansa, gente? A gente se cansa porque a gente nem é manso, nem é humilde. É isso que cansa a gente. O nosso orgulho, as nossas cobiças, as inquietações que nós temos, as nossas reações intempestivas. O Léo falou hoje de manhã, magoei. Essas coisas que cansam a gente. Por que a gente se sobrecarrega? Por que a gente se estressa? Porque a gente nem é manso, nem é humilde. A gente quer reagir, a gente quer responder, a gente quer ser, a gente quer aparecer, a gente quer acontecer. Aí a gente fica cansado. Mas se a gente andar como Jesus, viver um dia de cada vez, seguir os conselhos dele, não é? Já pensou? Você vai chegar para Jesus, Jesus, amanhã, cuida de hoje. Amanhã é outro dia. O amanhã a Deus pertence. Deixe que o amanhã trará os seus cuidados. Como é que você trata com alguém assim? Mas esse é Jesus. Você vai para ele todo ansioso, mestre, eu preciso. Calma. Isso é hoje. Amanhã é outro dia. Vamos resolver hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje eu só preciso do pão para hoje. E o pão para amanhã? Amanhã você pede o pão de hoje. Porque amanhã vai ser hoje. E aí você vai vivendo de hoje em hoje. Então o estilo de vida de Jesus é muito desafiador. Mas nós somos chamados a isso. Nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados ao reino de Deus, nós somos chamados a uma nova mentalidade, nós somos chamados a um espírito desarmado, nós somos chamados a uma vida mais humilde, a uma vida mais descomplicada, a uma vida mais simples. E aí a gente vai ter o quê? Mais descanso para a nossa alma. Então, já que estamos começando o ano, que tal a gente refletir um pouco mais sobre os convites que Jesus nos fez, para que a gente leve uma vida um pouco mais serena, um pouco mais tranquila. Se você desestressar, provavelmente aqueles que estão ao seu redor também vão ficar um pouco mais desestressados e vão agradecer a Deus por ter um pouquinho mais de paz. Se você se contentar com um pouco menos de coisas e de reconhecimentos e de afagos e de agrados, é muito provável que a tua vida fique um pouco mais leve. Se a gente se despir das ambições e nos revestirmos da simplicidade, é muito provável que os nossos dias sejam mais agradáveis. E ao invés de murmuração, nós tenhamos mais louvor. Ao invés de reclamações, nós tenhamos mais gratidão. Ao invés de ansiedade, nós tenhamos mais paz. É um convite, é um chamado. Jesus nos chama para um estilo de vida diferente do mundo lá fora. As referências para nós são outras.
Nosso modelo é Ele. Vamos por aí. Eu estou tentando ter uma vida mais leve, mais tranquila. Hoje eu passei uma consulta com a nossa nutricionista. Eu e Tânia vamos cuidar um pouquinho melhor da nossa saúde. Passamos dos 60. Todo mundo vai fazer isso agora, né? Então hoje eu tive a primeira consulta com a nutricionista, dona Wísia. Muito obrigado, Wísia. E vamos nos disciplinar um pouquinho mais, para que a gente viva mais e não dê trabalho para vocês. Mas é o seguinte, o segredo, né, Wísia, é não estressar. A Wísia olhou meus exames e falou: pastor, o senhor está muito bem. Ela falou assim: o estresse é a coisa que mais adoece as pessoas. O estresse. Essas coisas que fazem a nossa mente se sentir angustiada o tempo todo. A doença dos nossos dias é a ansiedade. Quantos aqui estão aí tomando ansiolíticos? Quantos estão lidando com depressão? Quantos estão lidando com essas questões da alma? Vamos parar, olhar para Jesus, descansar e mudar a forma como a gente vê o mundo. Tá bom? É um convite. É um chamado. O problema é que Jesus morreu cedo, né? Mas eu creio que Ele quer que a gente viva mais. Tá bom? Vamos orar? Senhor, fomos convidados a andar com Jesus, conhecer a Jesus, seguir a Jesus. Que a nossa alma descanse em Ti, Senhor. Que o nosso corpo descanse em Ti. Que o nosso coração se inspire no Teu coração. E que o Senhor seja de fato a nossa referência. Aquele que nos orienta espiritualmente. Na era dos coachings, Senhor, queremos ouvir o Evangelho de Jesus, a mensagem de Jesus, os convites de Jesus, as orientações de Jesus, o modelo de vida proposto por Jesus. Por mais que ele seja contraditório com o mundo contemporâneo, com as circunstâncias que nos rodeiam, Senhor, nós te pedimos, por graça, por bondade, por misericórdia, ajuda-nos, Senhor, a nos tornarmos menores, para que o Senhor cresça em nós, a termos um pouco mais a visão de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, que Jesus apareça em nós, que Jesus seja formado em nós. Assim como orou Paulo pelos da Galácia, Senhor, eu oro agora por este pequeno rebanho que somos. Que Cristo seja formado em nós. Que Cristo esteja sendo formado em nossa forma de viver, em nossa forma de pensar, em nossa forma de agir, Senhor. Que nós, como igreja, reflitamos o caráter de Cristo. Assim como Cristo é o caráter do Pai, que a igreja seja o caráter de Cristo. Que nós manifestemos o Senhor na nossa maneira de ser, de pensar, de agir, de fazer as coisas. Senhor, que nós saibamos nos desviar dos caminhos maus e escolhermos o caminho reto, o caminho da justiça. Que a nossa justiça seja a justiça do Teu reino, Senhor, e não a justiça dos homens. Seja justiça com misericórdia, mas seja também misericórdia com discernimento, com sabedoria. Seja justiça com paz, seja moderação, seja entendimento, seja disciplina, mas ao mesmo tempo seja graça, seja leve, seja agradável. Que os nossos lábios, ó Deus, sejam de adoradores
e que o nosso coração seja agradecido, que as nossas mãos não se desanimem de produzir e de trabalhar, que os nossos pés não vacilem e não se desviem do caminho reto, que o nosso corpo seja santo, Senhor, que os nossos olhos sejam luminosos, que os nossos ouvidos sejam atentos e que os nossos lábios sejam puros, para que da nossa boca saiam sempre palavras de bênção e nunca de maldição. Que o nosso coração seja bom, Senhor, que nossa alma seja generosa, que as nossas mãos sejam abençoadoras, que os nossos bens sejam teus, para que todo o bem que tu tens para nós nos sejam dados também. Que tudo que somos, tudo que temos, tudo que viemos a ser, possa ser para o Senhor, para o teu louvor, para a tua glória. Amém.